Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Como aparentemente vocês gostaram muito de me ver enchendo a cara de pó no vídeo da maquiagem, aqui estou eu de volta para testar mais um tutorial de beleza altamente questionável da década de 1910. Dessa vez, especificamente, uma rotina de cuidados com as unhas, tiradas de um manual de 1912. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. A fonte do tutorial de hoje é este pequeno manual de beleza feminina, publicado por Margaret Mixer em 1912. É um manual completo com receitas caseiras e truques como massagem e exercícios físicos para manter ou ressaltar a beleza. Esse é um tipo de publicação bastante comum na época. A gente está falando de um período em que a gente observa um aumento da população de mulheres alfabetizadas e também um aumento muito significativo no número de mulheres que estavam indo trabalhar fora não só por necessidade, e não só como empregadas domésticas, mas como em outras atividades também. E além disso, é uma época em que os custos de impressão ficaram extremamente baixos, e a gente tem um público-alvo interessado e um custo de produção baixo, que ajuda a gente a entender por que esses manuais se multiplicaram com tanta facilidade. Um público-alvo formado não só por jovens mulheres que estavam entrando no mercado de trabalho, mas também por mulheres casadas, de classe média, de famílias que estavam começando a ter uma vida mais confortável. E uma das coisas que eu gosto desse livro em particular é como ele representa uma mudança de tom na maneira de lidar com o público-alvo. Em geral, os manuais de beleza do século XIX, eles eram sempre endereçados às damas, de uma forma bem genérica, ou assinados por uma dama ou por dama e apenas a inicial para não identificar especificamente essa mulher. Enquanto que no manual da Margaret Mixer, ela se refere apenas às mulheres, inclusive sem distinção de classe social. Como sempre, eu estou deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, todas as referências e os links dos materiais que foram usados na pesquisa desse vídeo. Em muitas culturas, o cuidado com as unhas era e ainda é visto como uma marca de distinção social. Um ótimo exemplo pode ser visto na China antiga, onde deixar as unhas crescer era um privilégio das pessoas que não precisavam fazer trabalhos manuais ou trabalhos pesados. Mas isso não é uma exclusividade chinesa, porque aqui no Brasil colônia e também em Portugal, existem registros de pessoas deixando a unha do mindinho crescer justamente para que isso se transformasse numa marcação de posição social e o atestado definitivo de que a pessoa tinha quem trabalhasse por ela e não precisava pegar no pesado. E a preocupação em manter as unhas bem cuidadas, claro que dentro da noção de bem cuidada de cada época, é bem mais antiga do que a gente imagina. Esse é possivelmente um kit de cuidados com as unhas que foi escavado em um cemitério real na antiga cidade de Ur, atualmente o sul do Iraque. Ele é feito em uma liga de cobre já bem deteriorada e estima-se que tenha algo em torno de 5.000 anos de idade. Gregos e romanos, e possivelmente também os antigos egípcios, mantinham o hábito de aparar e limpar as unhas com certa regularidade. No caso específico da Roma Antiga, havia profissionais que ofereciam esse tipo de serviço em estabelecimentos especializados, que eram os barbeiros, ou então nos locais de banhos públicos. E se você quer saber um pouco mais sobre essa questão dos banhos públicos, já tem um vídeo sobre isso aqui no canal que eu estou deixando linkado aqui em cima no card. Mas lá na Roma Antiga, esse tipo de serviço só estava disponível para homens, enquanto que as mulheres deveriam fazer essas coisas em casa. E não era exatamente bem visto que uma mulher de uma certa posição social cortasse as próprias unhas. Então, muito provavelmente, isso era um serviço que acabava recaindo para a função das escravas da casa. Ah, tem uma coisa. Tem muitos blogs e portais que afirmam categoricamente que Cleópatra, a rainha do Egito, usava esmalte vermelho, sangue, escarlate, e que só ela podia usar essa cor, e que todas as outras mulheres do Egito só podiam usar cores pastéis nas unhas sob pena de morte. Embora haja registros que apontem que os egípcios já utilizavam algum tipo de tinta nas unhas, e provavelmente uma tinta avermelhada, mas um tom mais puxado para um terroso, eu não encontrei nenhum estudo e não encontrei nenhuma fonte primária que permita afirmar tão categoricamente o lance do esmalte vermelho, muito menos o lance do esmalte pastel.
Então, tudo que eu vou dizer sobre os esmaltes é que tintas vegetais já eram usadas na China antiga mais de 4.000 anos atrás. Mas o esmalte, como a gente conhece, só apareceu nos anos 1920 e foi ficar popular mesmo a partir de 1930. Mas outras coisas, como lixar as unhas e cuidar das cutículas, são hábitos mais antigos, então vem comigo pra gente testar uma rotina de cuidado com as unhas de 1910. A autora começa dizendo como as atividades do dia a dia acabam com a delicadeza das mãos, o que é outro bom indicativo de que ela estava pensando num público que pelo menos lavava a própria xícara do café. Ela aconselha o uso de cremes gordurosos para proteger a mão da ação do sabão. E fala até em manter um potinho de vaselina na pia da cozinha para passar nos dedos antes de começar. Mas como eu não gosto de vaselina, vou na segunda opção que ela dá, que é aquecer um pouco de óleo de amêndoas doces e deixar as pontas dos dedos de molho por cerca de 5 minutos. Normalmente o que eu uso nas minhas cutículas são óleos vegetais mesmo, mas eu uso naquele formato de caneta, porque apesar de as minhas cutículas serem fininhas, elas ressecam com muita facilidade e eu não gosto de ficar tirando a minha cutícula com um alicate toda hora. Só que o óleo de amêndoas aquecido teve um efeito muito gostosinho, instantâneo, e ele durou muito mais do que a canetinha de óleo de uva que eu costumo passar, então definitivamente estou adotando o truque do óleo de amêndoas para a vida. Depois de ensinar vários cuidados para clarear as mãos, tirar manchas de sol e calos, o livro vai para a parte da manicure propriamente dita. E de acordo com isso, o formato ideal da unha deveria lembrar uma lasca de amêndoa. Mas a autora também fala que nem todas as mulheres conseguem isso e que nem adianta ficar lixando e cortando os cantos, porque isso só enfraquece a unha. Para dar o formato de amêndoa, ela aconselha usar só uma lixa ou procurar uma profissional. Porque sim, manicures profissionais já trabalhavam em salões em 1910. Na verdade, pelo menos desde os anos 1870, pelo menos em Paris. Mas o primeiro espaço dedicado apenas à beleza das mãos e unhas foi inaugurado em Nova York em 1878 por Mary Cobb. Mary Cobb era casada com um podólogo e dono de uma indústria de cosméticos, mas ela mandou o marido pastar, criou a própria linha de cosméticos, fundou o primeiro salão de beleza e transformou o salão dela numa mega franquia de sucesso. Ela também foi responsável pela invenção disso aqui, a lixinha de unha comum que todo mundo tem em casa até os dias de hoje. Seguindo o conselho da autora, não vou mudar o formato da minha unha. Minhas unhas são bem molinhas e tenho uma tendência de quebrar nos cantos bem rente à carne. Então só ajeitei o formato dela, sem mexer na largura. Quando o assunto é cutícula, Mixer é bem enfática ao dizer que se deve evitar remover com tesouras ou o que ela chama de faca de manicure, e que até as profissionais preferem usar um palito de madeira, que ela chama pelo mesmo nome que eu sempre ouvi sendo usado, pau de laranjeira. Como as minhas cutículas estavam bem ressecadas e precisariam ser aparadas, resolvi usar uma outra dica do livro e fiz um esfoliante de farinha de arroz com um pouco de óleo vegetal. E escolhi rosa mosqueta, mas o de amêndoas também serviria. Vamos começar agora colocando as unhas de molho numa água morna com sabão. Estou usando esse sabonetinho líquido que é bem suave para não ressecar os meus dedinhos. Seguindo as instruções, coloco um pouco de algodão na ponta do pau de laranjeira e limpo embaixo da unha. E de acordo com o livro, isso ajuda a manter a ponta dos dedos macia. Secamos a unha com um pano macio sem esfregar. Colocamos mais algodão no pau de laranjeira, molhamos a ponta na água morna e usamos para soltar a cutícula da unha. Depois molhamos o pau de laranjeira de novo e fazemos esse movimento parecido com o de limpar o excesso do esmalte. E caso fique alguma pelezinha mais teimosa, o livro diz que podemos usar uma tesourinha, mas com cuidado. Eu vou usar o alicate de cutícula mesmo, porque eu sou um perigo com uma tesoura na mão. Eu botava um total de 0% de fé nisso, mas não é que funcionou. Ficou pouquíssima pele para retirar com o alicate e ficou tipo super macio. O passo seguinte é hidratar as mãos, porque o tempo todo nesse livro a autora fala sobre como o contato prolongado com a água faria com que as mãos ressecassem. E o que ela aconselha a usar é um creme super gorduroso, que eu já ensinei a fazer aqui no canal, chamado Cold Cream. E estou deixando linkado o vídeo com o tutorial completo dele aqui em cima. A última etapa seria polir a unha com um pedaço de couro bem macio ou de algodão. Isso era aconselhado para dar brilho à unha e deveria ser feito pelo menos umas 2 vezes por semana.
Uma outra opção para fazer esse polimento era usar um pó para polir. Só que a receita que vem no livro é um negócio que leva óxido de estanho, e este foi o momento em que eu tracei a minha linha de limite. Aqui foi quando eu me dei uma liberdadezinha moderna. Passei uma base fortificante incolor, mas normalmente eu uso uma base de cravo, que é bem amarelada. Por cima, passei 2 camadas desse esmalte branco, que não é muito fechado e tem um leve reflexo brilhoso. E terminei com óleo secante, porque eu sou muito desastrada. O ideal da época era que as unhas fossem transparentes e brilhosas. Só que isso não é uma característica que faça parte de todos os corpos humanos, e além disso, existe uma série de doenças que afetam diretamente as nossas unhas. Então, os pós de polimento eram pensados para esses casos. No próprio livro da Margaret Mixer, a receita do pó aconselha usar carmim e raiz de íris para colorir e perfumar. E a própria Mary Cobb vendia uma linha de cosméticos que incluía um lip tint em tom de cereja, que, de acordo com os anúncios da época, podia ser usado como batom, como rouge ou blush, e também para dar uma leve corzinha, um leve tonzinho cor-de-rosa nas unhas. Eu gostei tanto dessa técnica do pau de laranjeira que eu acho que eu nunca mais vou usar uma espátula metálica na minha vida. Faz 3 semanas que eu gravei o vídeo e nessas 3 semanas eu venho repetindo a rotina de cuidados e as minhas unhas estão bem bonitinhas e macias, inclusive elas estão razoavelmente boas. Hoje que eu já devia ter feito a unha e que eu não devia ter lavado o meu cabelo depois de retocar sem usar luva. Eu ainda tô procurando uma receita de pó para polir as unhas que eu me sinta minimamente segura para usar. Então, se você quer me ver fazer mais testes de técnicas e de cosméticos históricos aqui no canal, considere a possibilidade de se tornar um membro aqui dentro do sistema do YouTube mesmo, ou um Modister oficial lá na nossa página no Apoia-se, que é apoia.se/amodista do Desterro. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, comentar aqui embaixo, se inscrever, ativar as notificações e conferir esses outros conteúdos que eu separei para você com muito carinho.